Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 29 de abril de 2020. Na quarta-feira é costume das igrejas batistas terem um culto de oração. E eu queria falar um pouco sobre a oração nessa quarta-feira. Hoje nós não podemos ter culto, estamos durante a quarentena do Covid-19 e algumas pessoas têm estado um pouco aflitas por não poderem ir à igreja. É fato que também sou aflito, gostaria de estar em comunhão com os irmãos, falar de Jesus a respeito disso, a respeito da oração. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 6, versículo 5, o Senhor Jesus Cristo está dando várias orientações aqui no chamado Sermão do Monte, e ele vai falar para a igreja, para o seu povo, para aqueles que são seus servos, a respeito de oração. E ele diz aqui, ele está em vários ensinamentos, ele vai dizer algumas coisas a respeito da oração, e ele começa dizendo para nós como não se deve orar. Então ele diz aqui no Mateus capítulo 6, versículo 5, e diz: quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. No versículo 7 ele também faz uma outra advertência, ele diz: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. O Senhor Jesus Cristo ele está dizendo que algumas pessoas oravam, e eles os chamam de hipócritas, eles ficavam nas sinagogas orando em pé e nas esquinas das ruas, dando a impressão das pessoas de que eram muito espirituais e que eles davam muito valor à oração. O Senhor Jesus Cristo diz que nós não devemos fazer isso como eles fazem, porque tendo feito o que eles faziam, eles já haviam recebido o seu galardão, ou seja, chamaram a atenção das pessoas, era tudo que eles teriam com relação à oração deles. E o Senhor Jesus também fala que os outros oravam como gentios, ou seja, como aqueles que não conhecem, como aqueles que não têm intimidade com Deus, que acham que por falarem muito alcançariam as graças do Senhor. E o Senhor vai dizer, mas no versículo 6, então ele diz como nós cristãos, como nós devemos orar. Ele diz: mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. O Senhor Jesus Cristo ele diz que quando nós orarmos, nós devemos entrar no nosso quarto e orar ao Pai que vê em secreto e ele vai nos recompensar publicamente. Nós temos tido grandes discussões com relação a isso. O povo quer estar na igreja, quer ter comunhão, quer orar ao Senhor, e eles se sentem impedidos de poderem frequentar a igreja, e muita gente está angustiada por causa disso. O Senhor Jesus Cristo ele diz que nós não precisamos ter esse tipo de preocupação, porque o nosso Pai, que está nos céus, ele ouve as nossas orações secretas, as nossas orações mais íntimas, e que nós não somente podemos orar juntos, como devemos orar na igreja, em várias situações, nós vamos ver que a igreja se reunia e sempre se reuniu para orar. Quando nós estamos buscando a face de Deus para algumas necessidades especiais e que nós podemos fazer isso juntos. Então esse sempre é uma prática da igreja. O Senhor Jesus Cristo sempre orou dentro da igreja com os irmãos, mas ele também nos diz que também as nossas orações secretas são ouvidas e são atendidas por Deus e recompensadas por Ele, que ouve secreto. Quando nós estamos nesse tempo de grandes dificuldades, onde as pessoas que têm sido muitas vezes ensinadas por grandes líderes, que pensam que as orações deles são muito fortes, que as orações deles são muito importantes e que eles necessitam da bênção deles. Então, o Senhor Jesus Cristo não diz isso. O Senhor diz que o Pai que vem em secreto recompensa aquele irmão que vai para o seu quarto, que vai para o seu aposento e que ora secretamente. Ele também nos diz: e quando orares, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Aí ele diz, no versículo 8, não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós do pedirdes. Então, o Senhor diz que nós devemos buscar a face dele em oração, devemos orar a ele, mas nós devemos também ter a certeza
de que Ele é um Pai amoroso que nos recompensa e que Ele sabe de cada uma das nossas necessidades antes mesmo que nós apresentemos a Ele. É importante que nós tenhamos essa compreensão, é importante que nós tenhamos essa certeza, que nós tenhamos essa fé, que o Senhor não está preocupado com as nossas palavras, se são palavras bonitas, se são palavras simples, se nós sabemos ou não pronunciar uma oração bem estruturada. Na verdade, o Senhor está preocupado que nós busquemos a sua face e que nós tenhamos essa certeza. Quando o Senhor Jesus Cristo está ali no poço em Samaria e uma mulher samaritana vem conversar com ele, e isso se dá em João capítulo 4, no versículo por volta do versículo 20, 21, aquela mulher vai falar no capítulo 4, aquela mulher vai dizer para Jesus: Senhor, nossos pais adoraram nesse monte e vocês judeus dizem que em Jerusalém se deve adorar. O Senhor Jesus Cristo vai dizer a ela: olha, mulher, dia já vem e agora é em que nem neste monte e nem em Jerusalém se adorará o Pai, mas nós adoraremos o Pai em espírito e em verdade. Ele está dizendo: olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito e importa que os que o adorem. Essa é uma coisa que nós devemos ter essa certeza de que o nosso Pai nos ama e de tal maneira Ele cuida de nós e de tal maneira Ele quer se relacionar com cada um de nós, que cada um de nós tem não somente essa obrigação de orar a Ele, como também deve ter a certeza de que Ele está atento às nossas mais simples, às nossas mais humildes orações. E com esse coração é que nós devemos passar por esses tempos difíceis, esses tempos de dificuldades, que nós não podemos ter essa comunhão maravilhosa quando nós nos reunimos como igreja para cantar louvores, para adorar ao Senhor. Cada um de nós podemos fazer isso, ainda que distante, podemos estar reunidos em um só pensamento de que o nosso Pai Celestial, Ele nos ama, Ele ouve as nossas orações, Ele atende, e as nossas orações que são feitas em secretos são recompensadas publicamente. E é nessa certeza que eu gostaria de orar por cada um de vocês que estão me ouvindo e também dizer que você também deve estar orando pelos irmãos. Eu gostaria de, nesse dia, orar especialmente pela vida do irmão Jorge. Nós estamos agradecidos por ele já estar em casa, mas também estamos orando para que a sua recuperação seja plena, completa, porque o nosso Deus é maravilhoso e Ele é todo-poderoso. Também estamos orando pelo nosso Gonzaga, nosso irmão, e também por sua família. E por outros queridos que agora não vou mencionar, mas que têm sido objeto de nossa oração, e nós oramos como nós devemos orar por toda a nossa igreja, por cada um dos nossos irmãos. Vamos orar. Pai Santo e Deus bendito, o Senhor é um Deus fiel. Maravilhoso é o Teu nome. Sabemos que o Senhor ouve as nossas orações e o Senhor as atende, Senhor. E o Senhor sabe de cada uma das nossas necessidades. Nesse tempo de dificuldades, em que de alguma maneira estamos perplexos com todas essas dificuldades, com todas essas lutas que vários irmãos, que vários amigos, vários queridos nossos estão passando Brasil afora, mundo afora. Muitas pessoas perdendo seus queridos, muitas pessoas passando vários tipos de dificuldades e que afeta-nos, a nós como irmãos, a nós como igreja, a nós como servos do Senhor. Pedimos que o Senhor possa abençoar a cada uma dessas pessoas, dando a elas o conforto, dando a elas o consolo, dando a elas, Senhor, a certeza da Tua presença e da Tua graça sobre a vida delas. Que cada um desses irmãos que estão sentindo-se agora tristes e impotentes de alguma maneira por não poderem ter comunhão na Tua igreja, possam sentir a Tua presença santa, a comunhão santa dos santos e a Tua graça sobre a vida deles. Abençoa-nos para que possamos cada vez mais nos alegrarmos nessa alegria que é infinita, que é da Tua graça e da Tua bondade sobre as nossas vidas. No nome santo de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Amém.